Fala pessoas, muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Limites. Eu sou o professor Portugal. Esse aqui é o segundo vídeo da nossa série de geometria plana. Então se você não assistiu o primeiro vídeo e tiver interesse, vai aparecer aqui nos cards, vai aparecer também, vou deixar na descrição também para vocês, tá? Então se tiver interesse, só correr lá que você vai pegar o conteúdo desde o início, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos, tá? E aí nós vamos usar alguns conceitos que a gente viu na aula passada, tá? Vamos lá, o que é um ângulo? Tá. Definição do ângulo é que ele é o lugar do plano contido entre duas semirretas de mesma origem. Tá? Então, plano e semirreta são conceitos da aula passada. Tá? Então, olha só, vamos pensar aqui que esse cara aqui, vou chamar de O, é a origem de duas semirretas. Uma que vai do O na direção do A, e depois ele continua lá para cima, tá? E outra que vai do O na direção do B, e depois ele continua para cá. Ok? O ângulo é o lugar do plano entre essas semirretas. Então aqui está um exemplo de ângulo, tá? Pode ser do lado de fora? Pode, tá? Mas o mais comum, o mais usual é essa parte de dentro. Você vai para o lado de fora, só se a questão, o problema, te der alguma informação que contradiz essa ideia de você pegar pela parte de dentro. Beleza? Como é que a gente representa um ângulo? Tá? Duas maneiras. A primeira é para uma letra grega, uma notação, por exemplo, chamar aqui de um ângulozinho θ, ok? E o outro é você denotar o caminho que você percorreu para formar esse ângulo. Por exemplo, esse ângulo aqui ele pode ser formado por um caminho que vai do A na direção do O, depois você vai do O na direção do B. Esse é o caminho que você percorreu para formar o ângulo, tá? Então você pode denotar esse cara como o ângulo AOB, circunflexo em cima do O, tá? O vértice, que é o encontro dessas semirretas, ele fica sempre no meio, sempre centralizado, e com circunflexo ali em cima, com aquele chapeuzinho, é a notação de um ângulo, tá? Viu aquele chapeuzinho, tu sabe que você está falando de um ângulo. Tranquilo? Bom, agora que a gente sabe o que é um ângulo, tá? A gente pode estudar os tipos de ângulo, tá? Bom, o ângulo é a unidade de medida que a gente usa na geometria. E como toda unidade de medida, precisa ter algo para você usar como padrão, né? Por exemplo, 1 quilo. Certamente existia algum elemento, algum objeto que pesava 1 quilo, e a partir de um determinado momento da história, todos os objetos que tinham o mesmo peso que aquele original, eles passaram a medir 1 quilo também, tá? Aqui é a mesma coisa. E aí a figura que vai representar os ângulos é uma circunferência, tá? E aí nós vamos trabalhar, a unidade de medida aqui serão os graus, ok? Então eu vou trabalhar com uma circunferência como uma unidade que tem 360 graus, ok? Então a circunferência 360 graus, ok? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em 4 partes iguais, tá? Percebe que eu passei ali duas retas, 2 segmentos de retas, enfim, centralizando, se encontrando no centro dessa circunferência, ok? E aí eu dividi em 4 partes iguais. Bom, se eu dividir 360 por 4, eu tenho 4 partes de 90 graus. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou começar por aqui, que vale 0 graus, tá? E a gente roda no sentido anti-horário, tá? A rotação de um ângulo é um sentido anti-horário. Se rodar sentido horário, você está tendo uma ideia aí de ângulo negativo, ok? Então eu estou rodando no sentido anti-horário, e aí eu estou indo do 0 para o 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360, dei a volta completa, beleza? Cada pedacinho ali mede 90 graus. E é interessante esse caso, por quê? Porque os tipos de ângulo, basta agora você procurar em qual parte da circunferência onde eles se encontram. Olha só. Bom, o primeiro ângulo é o ângulo agudo, tá? O ângulo agudo é aquele ângulo que ele está nessa primeira partezinha aqui. Ele está entre 0 e 90. Então vamos fazer o seguinte, vamos fixar essa parte aqui, ó, daqui para cá eu vou fixar, beleza? E aí é como se fosse essa minha semirreta OB, e aí se eu traçar uma outra semirreta para cá, percebe que ela coincidiu aqui na primeira parte da minha circunferência, então esse ângulo é um ângulo agudo, tá? É um ângulo que ele cruza a circunferência no primeiro quadrante, tá? Naquele primeiro 1/4 de circunferência, tá? Então eu digo que o meu ângulo ele é agudo sempre que ele é maior do que 0 e menor do que 90 graus,
tá? Então, se ele está entre 0 e 90 graus, você vai chamar esse ângulo de agudo, ok? Passei do 90. Passei, cheguei no 90. Quando eu chegar exatamente em cima do 90, eu tenho um ângulo reto, ok? Então, esse cara aqui, a representação do ângulo reto, é quando o alfa ele é exatamente 90 graus, tá? Perceba que no anterior ele não podia ser 0 e ele não podia ser 90. Ele tinha que estar nesse intervalo, tá? O reto ele é exatamente 90 graus. E aí você tem uma notação muito específica para o reto, que é esse quadradinho aqui, beleza? O ângulo reto, aquele quadradinho com um pontinho no meio, você já sabe que significa 90 graus. Tranquilo? Ângulo obtuso é aquele que você passou do 90, mas você não chegou no 180 ainda. Então, ó, por exemplo, ó, esse ângulo todo aqui, ó. Eu venho até aqui, beleza? E aí eu formei esse ângulo aqui, por exemplo. Esse ângulo é um ângulo que está entre 90 e 180. Ele é chamado de ângulo obtuso, ó. Esse cara aqui, beleza? O agudo está aqui. O reto é esse quadradinho, o obtuso aqui. Para ele ser obtuso, ele precisa estar no intervalo entre 90 e 180. Não pode ser o 90, não pode ser o 180. Beleza? O próximo cara é o ângulo raso, tá? O ângulo raso ele é o quê? Ele é exatamente igual a... Ele é exatamente igual a 180 graus. Ok? Exatamente igual a 180 graus. Então você está percorrendo aqui, ó, até chegar nesse cara. Tá? Então, ó, a representação seria um camarada aqui. Beleza? Alfa igual a 180 graus. O ângulo raso é um ângulo que uma reta forma com ela mesma. Ok? O próximo cara é o ângulo côncavo. Tá? O ângulo côncavo é esse camarada que já veio aqui para baixo. Ou seja, ele passou do 180, mas ele ainda não chegou no 360. Todo mundo que estiver nessa parte aqui de baixo, você pode chamar de côncavo, tá? Então, ó, ele é maior do que 180 e menor do que 360, beleza? É esse ângulo aqui, ó, é o ângulo que está por fora, ok? E para finalizar, o ângulo cheio é quando você dá uma volta completa, portanto, 360 graus, ok? Então aqui, alfa igual a 360, tranquilo? O ângulo raso, ele também recebe o nome de meia volta, ok? O ângulo raso também recebe o nome de meia volta. O ângulo cheio também recebe o nome de uma volta, tá? Mesmo significado, apenas uma notação diferente para esses camaradas. Continuando, nós temos o seguinte. No comparativo entre dois ângulos, eles podem ser consecutivos, tá? Quando que dois ângulos são consecutivos? Bom, a ideia é o seguinte, eles têm que ter uma semirreta em comum, tá? A semirreta, a gente viu que ele acaba limitando o seu ângulo, tá? Se você estiver comparando dois ângulos que têm a mesma semirreta limitando, então esses ângulos são ditos consecutivos. Então, por exemplo, aqui, ó, vou marcar o meu primeiro ângulo aqui, ó, beleza? E vou marcar um segundo ângulo aqui. Percebe que a semirreta OB está limitando tanto o ângulo laranja quanto o ângulo verde? Então, o ângulo laranja pode ser dito consecutivo ao ângulo verde. Tranquilo? Um outro exemplo aqui, ó. Vou marcar um ângulo verde aqui. E agora eu vou marcar um ângulo vermelho. Só que aí o vermelho foi até lá em cima. Deixou de ser consecutivo? Não, porque você percebe o seguinte. O ângulo verde está entre a semirreta OA e OB. O ângulo vermelho está entre a semirreta OA e OC. Percebe que eu falei duas vezes OA, tanto para o verde quanto para o vermelho? Isso é sinal que essa semirreta do O em direção ao A limitou os dois ângulos. Então, eles também são ditos consecutivos. Tranquilo? O próximo caso é o caso do adjacente, tá? Que aí, primeiro, ele tem que ser consecutivo. E segundo, a única coisa em comum que eles têm que ter são as semirretas. Tá? Então, ó, no caso dos adjacentes, eu descarto esse camarada aqui. Esse cara aqui é um cara que não pode acontecer nos adjacentes. Tá? Tem que ser bonitinho, cada um para o seu lado. Tá? Ó. Então, ó, ali eu tenho vermelho, aqui eu tenho um azul. Ok? Um não invadiu o espaço do outro. Se cumpriu isso daí, tá? Então eles são ditos adjacentes. Tranquilo? A única coisa em comum que eles têm que ter é a semirreta e tem que ter a mesma origem, o mesmo vértice aqui. Tranquilo? Percebe que aqui
o vértice está comum os dois ângulos. Show de bola? Bissetriz de um ângulo. Qual a ideia do nosso conceito de bissetriz? Se você tem um ângulo, você sempre vai conseguir traçar uma semirreta em que vai dividir esse ângulo exatamente ao meio, tá? Então imagina aqui que eu tinha um ângulo vermelho, quer dizer, um ângulo preto, que era isso aí tudo. E aí quando você traça essa semirreta aqui, essa semirreta em azul aqui no meio, vamos chamar de AO, beleza? Quando você traçou a semirreta AO, esse ângulo aqui virou igual a esse ângulo aqui. Dividiu exatamente ao meio. Então você tem uma bissetriz, beleza? Bissetriz, na prática, divide um ângulo exatamente ao meio. Show de bola? Complemento, suplemento e replemento. São nomes relativamente parecidos, né? Mas a ideia é o seguinte, tá? Dois ângulos são complementares, ou seja, um é complemento do outro, sempre que a soma dá 90 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo alfa e eu somar a um ângulo beta, isso aí me dá 90 graus, então alfa é dito complementar a beta. Só isso, tá? Suplemento. Dois ângulos são suplementares sempre que a soma for igual a 180, tá? Então, por exemplo, alfa mais beta igual a 180. Alfa mais beta igual a 180 são ângulos suplementares, tá? E replementar são dois ângulos em que a soma dá 360, beleza? Exemplo rapidinho para vocês. Vamos pegar o ângulo 30, por exemplo, tá? Quem seria o complemento de 30? O complemento de 30 é 60 graus. Por quê? Porque 30 mais 60 vai dar 90. Só isso, tá? Quem seria o suplemento de 30? O suplemento seria 150 graus. Por quê? Porque 30 mais 150, 180 graus, tá? Quem seria o replemento de 30? O replemento seria 330, porque quando você soma com 30, isso aí vai dar 360 graus, tá? Se você precisar de uma maneira genérica para representar, é sempre um ângulo menos o que você está procurando, tá? Por que eu quero 60, né? Porque é 90 menos 30. Por que do 150? 180 menos 30, tá? Por que do 330? Porque é 360 menos 30, tá? Então, se você, por exemplo, quiser, eu quero o complemento de um ângulo alfa, então você pode escrever 90 menos alfa sem problema nenhum. Tranquilo? Show de bola? Próximos camaradas são os ângulos opostos pelo vértice, né? Ou OPV, tá? Facilita aí a gente chamar. Falou OPV, oposto pelo vértice, beleza? Bom, qual é a nossa ideia? Vamos marcar um ângulo aqui em vermelho. Eu vou chamar esse ângulo aí de alfa, ok? Bom, percebe o seguinte, quando eu traço um ângulo aqui que ele é adjacente ao alfa, e esses ângulos são formados pelo encontro de duas retas, tá? Percebe que eu tenho duas retas ali, se encontraram, vão gerar 4 ângulos, tá? Então eu peguei o ângulo da direita e chamei de alfa, o da esquerda eu vou chamar de θ, por exemplo, ok? Percebe que eles vão me fornecer um ângulo raso? Se eu fizer alfa mais θ, eu tenho um ângulo raso, tá? Por quê? Porque ali eu tenho uma reta e a gente falou lá no início da aula que o ângulo de uma reta com ela mesma é igual a 180 graus, tá? Só que olha só, se agora você olhar para outra reta, a que está um pouquinho mais em pé, também vai ter que gerar um ângulo raso. Esse θ com esse ângulo aqui também tem que ser um ângulo raso, tá? Porque continua sendo uma reta. Eu mudei a reta, mas ainda assim é um ângulo raso, ok? Então aqui também tem que ser alfa. Se o que eu somava anteriormente ao θ para encontrar 180 era alfa, ali vai continuar sendo alfa, tá? Analogamente, aqui vai continuar sendo θ, ok? Resumo da ópera. O que nós queremos falar? Dois ângulos que estão em regiões opostas do vértice têm o mesmo valor. O alfa ali é igual ao alfa de baixo, o θ de cima é igual ao θ de baixo, sempre que eles forem opostos pelo vértice. Show de bola?
Muito útil essa aplicação, tá? Sempre que duas retas se encontraram, pode usar isso daí sem problema algum, ok? Só tenha certeza que são retas mesmo, né? Que não fez nenhuma curvinha ali depois de encostar. Show de bola? E agora nós vamos para paralelas cortadas por transversais, tá? Bom, qual a ideia de paralelas cortadas por transversais? Vamos lá, olha só. Vou aplicar esse conceito na reta de cima. Então, ó, se eu chamar esse ângulo aqui de laranja, o oposto pelo vértice aqui também é laranja, beleza? E se eu chamar esse cara aqui de amarelo, o oposto pelo vértice aqui também é amarelo, ok? Simples isso aí, conceito de OPV que a gente acabou de aplicar, tá? Mas agora pensa comigo, duas retas paralelas, isso a gente viu na aula passada, são retas que têm a mesma inclinação, tá? Então eu peguei essa reta verde e coloquei sobre retas que tinham a mesma inclinação. Então o ângulo que essa reta verde vai formar com a reta de cima é o mesmo ângulo que essa reta verde vai formar com a reta de baixo, tá? Então o amarelo que apareceu aqui em cima, ele também vai aparecer aqui, ó. Ele só precisa estar na mesma posição do que a reta de cima. Percebe que o amarelo de cima, esse cara ali, ele está no canto superior esquerdo da reta de cima. Eu fui e marquei o mesmo amarelo no canto superior esquerdo da reta de baixo, tá? OPV, aqui também tem que ser amarelo, beleza? Analogamente, eu posso fazer a mesma brincadeira para o laranja. Então aqui é laranja também e aqui é laranja também, tá? Então, ó, o que está acontecendo? Eu tenho ali 8 ângulos, mas na verdade só tenho dois valores. Eles são congruentes 4 a 4. Os 4 amarelos têm o mesmo valor e os 4 laranjas também têm o mesmo valor, tá? Bom, para facilitar a nossa vida, eu vou colocar aqui alguns nomezinhos, ó, A, B, C e D, E, F, G e H, beleza? Só para quando eu falar os ângulos aí, você se situar de qual que eu estou falando, ok? Primeiro caso são os casos dos ângulos correspondentes, tá? A partir de agora, nós vamos fazer comparações em ângulos da reta de cima com ângulos da reta de baixo, tá? Ângulos correspondentes são aqueles que estão na mesma posição, ok? Percebe que o A, canto superior esquerdo da reta de cima, o E é canto superior esquerdo da reta de baixo. Então eles são ditos correspondentes, tá? O A é correspondente ao E. Eles são iguais, ok? O B é correspondente ao F, canto superior direito da reta de cima com canto superior direito da reta de baixo. Então eu tenho B correspondente a F, ok? Bom, o C ele é correspondente ao G, perdão, canto inferior direito da reta de cima, canto inferior direito da reta de baixo. Então eu tenho aqui C correspondente a G e temos também D correspondente a H, beleza? Ok? Esses são os nossos ângulos correspondentes, tá? Eles estão na mesma posição, um na reta de cima, outro na reta de baixo, tá? Agora vamos para as ideias de alternos e colaterais, tá? Quando eu falar de alternos e colaterais, vocês vão olhar só para a minha reta em verde, tá? Só para a minha transversal. Se eu escolher um ângulo que está para a direita, outro ângulo que está para a esquerda, eles vão ser ditos alternos, eles estão de lados alternados, tá? Se eu escolher dois ângulos que estão do mesmo lado, ou os dois para a direita, ou os dois para a esquerda, eles serão ditos colaterais, ok? Tranquilo? Interno e externo, o que você vai fazer? Você vai olhar para as suas paralelas, tá? Se eles estiverem no interior das paralelas, ó, se estiver nesse espaço aqui, eles são ditos internos, tá? Se estiver fora das paralelas, ó, se estiver aqui para cima, ou aqui para baixo, né? Eles são ditos externos, tranquilo? E a partir de agora, você vai procurar ângulos que cumpram duas condições, tá? Eu acabei excluindo o H aqui, deixa eu colocar de volta. Agora nós vamos procurar ângulos que cumprem duas condições, tá? Então, ó, eu quero ângulos que sejam alternos e internos, tá? Quais são os ângulos alternos e internos? O D, ele é alterno interno com F. Os dois estão do lado de dentro e estão de lados alternados da minha transversal, tá? Percebem que eles têm a mesma cor, portanto, eles têm o mesmo valor, tá? Então, o D, ele é alterno interno com F e o C,
ele é alterno interno com o E, beleza? Os dois estão internos e de lados alternados, ok? Alternos e externos, quais são? Eu tenho o A com o G, um para a direita, outro para a esquerda, e do lado de fora das paralelas, e eu tenho o B com o H. Percebam que 2 a 2 eles também têm a mesma cor, portanto o mesmo valor, tá? Então olha só, o A ele está batendo com o G e o B ele está coincidindo com o H. São ângulos alternos externos, beleza? Então viu o alterno interno, viu o alterno externo, você já sabe que são iguais, pode pegar um, igualar o outro, sem nenhum problema, ok? E para finalizar, faltam os colaterais internos e os colaterais externos, tá? Bom, colaterais internos são quem? O D com o E, percebe que eles estão os dois à esquerda e no interior das paralelas, e o C com o F, os dois à direita e no interior. Só que agora eles não têm a mesma cor. O D não tem a mesma cor que o E, o C não tem a mesma cor que o F, tá? Portanto, eles são suplementares, tá? Formam ali, percebe que se eu escolher um amarelo com um laranja aqui, isso aqui vai dar 180 graus, ou seja, qualquer amarelo com qualquer laranja vai dar 180 graus também, ok? Então, ó, quem são os colaterais internos? C mais F, isso dá 180 graus, tá? E D mais E. Opa, D mais E, isso aí também dá 180 graus, tá? Então, ângulos colaterais internos são suplementares, tá? Colaterais externos também, né? Percebe que o A e o H eles estão no canto esquerdo e fora das minhas paralelas, então, portanto, colaterais externos, tá? E do outro lado eu tenho B e G como colaterais externos, ok? Então, ó, esses dois aqui são congruentes, tá? E esses camaradas aqui são suplementares, beleza? Tranquilo? Para finalizar a parte teórica, já a gente vai fazer alguns exercícios aqui, tá? Para praticar isso daí. Mas para finalizar a parte teórica, nós temos o teorema dos bicos, tá? O que o teorema dos bicos fala? Se você não tem uma transversal só, você tem ali um caminho formado por vários segmentos de reta, é o desenho que está ali embaixo no teorema dos bicos, ele facilita a sua vida. De que maneira? Tá? Ele fala o seguinte, a sua mão direita forma um biquinho, tá? Biquinho aí de pássaro mesmo, a sua mão esquerda também forma um biquinho, tá? Você vai na sua figura e vê aonde que esses bicos aparecem, tá? Vou marcar aqui primeiro os bicos que eu formei com a minha mão direita, ó. Eu acabo formando esse bico aqui, eu formo esse bico aqui também, e eu formo esse bico aqui também, tá? Percebe que eu vou pegar só a parte que está entre as paralelas, tá? Se por acaso a sua figura tiver alguma coisa fora das paralelas, você não vai trabalhar, esquece isso daí, tá? Bom, temos que marcar também os bicos da sua mão esquerda, ó. Aqui eu tenho um biquinho na mão esquerda, aqui eu tenho um biquinho na mão esquerda, aqui eu tenho um biquinho na mão esquerda, ok? Deixa eu dar nomes a esses ângulos. Eu vou chamar aqui de alfa 1, alfa 2 e alfa 3, tá? E no outro cara eu vou chamar de θ 1, θ 2 e θ 3. O teorema dos bicos fala simples e direto que a soma dos bicos para um lado é igual à soma dos bicos para o outro, tá? Então, ó, nesse exemplo aqui eu tenho alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 igual a θ 1 mais θ 2 mais θ 3, beleza? Teorema dos bicos, muito útil se você não tiver uma única paralela, uma única transversal. Show de bola? Bom, para finalizar, então eu trouxe aqui 3 exercícios para a gente finalizar mesmo essa parte inicial dos ângulos, ok? Primeiro exercício fala o seguinte, o triplo do complemento de um ângulo aumentado de 50 é igual ao suplemento, tá? Então, olha só, eu não sei qual ângulo que eu estou falando, então eu vou chamar esse ângulo aí de θ, ok? Bom, como seria o complemento desse cara? O complemento de θ, ele é dado por 90 menos θ, ok? Como ficaria o suplemento desse cara? O suplemento desse ângulo vai ser 180 menos o nosso queridíssimo θ, ok? Complemento de um ângulo, 90 menos esse ângulo, suplemento é 90 menos esse
O suplemento é 180 menos esse ângulo. Beleza? Bom, então vamos anotar agora a informação que ele me deu no enunciado, colocar isso aí tudo em ordem, tá? Bom, o triplo do complemento. Bom, então o triplo do complemento é 3 vezes o complemento, que é 90 menos θ, tá? Aumentado de 50, então ó, já aumentei 50 graus aqui. Isso aí é igual ao suplemento desse ângulo? Bom, o suplemento é 180 menos θ, tá bom? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a distributiva aqui, tá? Famoso chuveirinho. 3 vezes 90, isso aí vai me dar 270, tá? 3 vezes menos θ vai ser menos 3θ. Eu ainda tenho aqui mais 50 igual a 180 menos θ. Beleza? Bom, regrinha manda letra para um lado, número para o outro, tá bom? Então, olha só. Aqui eu vou mandar o menos 3θ para cá. Então, eu já tinha menos θ, veio mais 3θ, mudei de sinal, ok? E aqui desse lado ficou 270 mais 50 menos 180, tá bom? 270 menos 180 vai me dar 90 graus, tá? Mais 50, eu tenho 140 graus desse lado, ok? Do outro lado eu tenho 3θ menos θ vai me dar 2θ, ok? Passou dividindo, 140 por 2 vai ser o meu θ, logo esse ângulo aí é igual a 70 graus, beleza? Então na questão 1, o nosso gabarito é θ igual a 70 graus, é esse cara que eu estou falando, beleza? Quer aí verificar o que ele está falando, tá? Qual seria o triplo desse cara? Quem seria o complemento desse cara? O complemento desse cara é 20 graus, tá bom? O complemento de 70 é 20. Portanto, o triplo vai ser 60. Se você aumentar de 50, você encontra 110, tá? Só seguir o que o enunciado me falou. O triplo do complemento aumentado de 50 é igual ao suplemento. Percebe que 110, de fato, é suplemento de 70. Então, a gente meio que tirou a prova real dessa continha aí. Beleza? Segundo exemplo, tá? Te dá nessa figura aí, fala que o ângulo X mede a sexta parte do ângulo Y, tá? Ou seja, X é igual a Y sobre 6, ok? Mais a metade do ângulo Z. Mais a metade do ângulo Z, então é Z sobre 2. Então, X é igual a sexta parte do ângulo Y mais a metade do ângulo Z, tá bom? Pede aí o valor do ângulo Y, tá? Bom, mas se você parar para olhar aqui, o X, ele é oposto pelo vértice com o Z. Então, eles são iguais. Então, eu já anotei. X igual a Z. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Temos essa equação, tá? Bom, mas se x é igual a z, então eu vou colocar tudo em função de um cara só. Não preciso trabalhar com duas letras diferentes, tá? Então eu vou colocar que x é igual a y sobre 6 mais x sobre 2, ok? Troquei o meu z por x porque um é igual ao outro, tá? Vou jogar esse x sobre 2 para o outro lado. O que nós temos aqui? X menos x sobre 2, isso aí é igual a y sobre 6, tá bom? Aí aqui, nós temos aqui um MMC, tá? Você pode fazer aquele MMC rapidinho aqui, chamar de 1, tá? MMC entre 1 e 2 vai dar 2. E aí, dividido por 1 deu 2, dividido por 2 deu 1, multiplico lá em cima, tá? 2 vezes x, 2x, deixa eu só botar um pouquinho aqui mais para baixo. 2 vezes x, 2x. 1 vezes x, aliás, 1 vezes menos x é menos x. Isso aqui é igual a y sobre 6. Só fiz o meu MMC ali, tá? 2x menos x vai me dar x. Então, eu fiquei com x sobre 2 é igual a y sobre 6. Ok? Tranquilo? Bom, posso multiplicar cruzado, ou posso passar o 6, por exemplo, multiplicando? Ó, fui subindo o morro aqui, né? Ó, vou passar o 6 para cá multiplicando. Passando o 6 para cá multiplicando, eu tenho 6x sobre 2 igual ao y, tá? E eu consigo simplificar
esse 6 com esse 2 vai me dar 3, tá? Então, resumo da história, 3x é igual a y, ok? Bom, ainda não temos o nosso resultado em ângulos, tá? Mas aí, metade do caminho já foi andado, talvez até um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque onde tem y você pode chamar de 3x agora, ok? E aí o que acontece? Quanto dá esse ângulo aqui todo? Esse ângulo todo é um ângulo de 180, tá? E agora ele é formado por x e por 3x. X com 3x vai me dar 4x. Isso tem que ser igual a 180. Então, x é igual a 180 por 4, tá? E aí, 180 por 4 é igual a 45, tá bom? Ou seja, o teu x vale 45, o teu y era 3 vezes isso, então a gente finaliza com 3 vezes 45, 135 é o valor do y que o enunciado estava te pedindo. Ok? Tranquilo? Então, ó, aplicamos aí ângulos opostos pelo vértice, aí tem um pouquinho ali de operação com fração, né? E também usamos a ideia de formar ali um ângulo raso. Show? Para finalizar, temos uma questãozinha clássica aqui de teorema dos bicos, para ver que isso aqui é molezinha, tá? Ó, já separei bico para um lado, bico para um outro, esses dois bicos apontando para a minha esquerda, tá? Outros dois bicos apontando para a minha direita, tá? Os dois bicos que estão para a esquerda são quem? O 70 e o 80, então eu somei. Quem são os bicos que estão para a minha direita? O 30 e o x. Beleza? Então, olha só, bicos para a direita, a soma desses caras tem que ser igual à soma dos bicos para a esquerda, tá bom? Então, ó, 70 com 80, esse cara vai me dar 150, tá? Passo 30 subtraindo, então eu tenho 120 igual ao nosso queridíssimo ângulo x, beleza? Precisa cumprir essa regrinha, tranquilo? Então é isso, galera, a gente finalizou aqui essa parte inicial do ângulo, tá? Depois a gente ainda tem uma aulinha a mais, que a gente vai falar de grau, minuto, segundo, tá? Então fica ligado aí, se inscreve para quando sair essa próxima aula você ficar sabendo. Se gostou do conteúdo, deixe seu joinha aí, compartilha aí com seus colegas de sala, com seus amigos e espero rever os senhores outras vezes. Tranquilo? Forte abraço, até a próxima aula.